Vamos para mais um Tadel. Não reparem em meu nervosismo, mas vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tempo do crescimento, pensando em como um líder, ele trabalha com o seu liderado com a questão do tempo de crescimento de cada um. Eu tirei como base lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Espera aí, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia para ler. Deixa eu mudar a versão. Aí o texto base lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Só até aqui. Esse eu acho um tema bem interessante para a gente trabalhar com líderes, porque hoje a gente vive, numa sociedade que é tudo imediatista, tudo para agora. Você tem que fazer agora, você tem que conquistar agora, você tem que... É tudo acelerado. Hoje em dia a gente não tem mais tempo de parar, pensar, não, agora eu tenho que estar ali, agora eu tenho que estar lá. Então a gente vive num meio muito acelerado, muito onde tudo é para agora. E quando a gente vai falar da vida de uma pessoa, quando a gente vai pensar em um liderado, pensar em trabalhar com uma pessoa, ela não pode ser nesse tempo imediatista. Porque a palavra diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Então, esse imediatismo que a gente vê na sociedade, ele nem sempre vai funcionar na vida espiritual, da nossa vida espiritual e na vida espiritual de quem a gente lidera. Eu separei aqui em alguns tópicos para a gente poder entender como que é cada etapa nessa parte de crescimento do nosso liderado. Como que a gente trabalha com uma pessoa para que ela cresça espiritualmente, para que ela se desenvolva espiritualmente, para que ela faça aquilo que Deus quer para a vida dela. E o primeiro tópico que eu separei aqui é que há um tempo de plantar, que é o que o versículo diz. Nessa etapa, acredito que é quando o nosso liderado ele está se conhecendo mais em Deus, ele está aprendendo mais em Deus. Às vezes pode ser até uma pessoa que acabou de se converter, então a conversão também entra aqui. É nessa parte que o nosso liderado ele vai aprender mais de Deus. Ele vai ter a base espiritual, é aqui que ele vai começar a ter uma base espiritual mesmo, onde firmar, É aqui que ele vai começar a se firmar em Cristo, com nossa ajuda como líder. Eu falo como líder, mas isso me pesa tanto, mas como eu estou falando, sobre liderança, então vamos lá. E é nessa parte que a gente tem que corrigir, porque vamos pensar no novo convertido, alguém que acabou de se converter. Ele acabou de chegar a Deus. Então, eu não posso exigir dele que ele já saiba tudo o que Deus quer para a vida dele. Ele acabou de chegar. Então, ele não vai saber. Então, e até às vezes aqueles que já estão há muito tempo na igreja. Porque estar dentro da igreja, muito tempo, vindo para os cultos, não significa que eu conheço a Deus. Infelizmente, a gente tem isso por aí. Então, quando a gente vai falar de liderar uma pessoa, a gente tem que entender que são em processos. Nessa primeira etapa, que é a etapa do conhecimento, eu acredito que é uma etapa que vai demandar muito trabalho do líder. Muita insistência, tem a palavra certa para isso. Muito investimento do líder. Por quê? Porque é nessa etapa que você vai precisar acompanhar ele certinho, mostrar o caminho, mostrar a Bíblia, mostrar Deus. É nessa etapa que ele vai começar a aprender de Deus. Então, isso demanda um tempo, demanda um esforço nosso, um esforço do líder para o seu liderado, porque ele quer que cresça, Então,
levando aqui para a palavra, né, para a metáfora, se eu quero que o meu liderado cresça, eu preciso estruturar toda a terra, eu preciso adubar a terra, eu preciso fortalecer para que aquela semente ela possa começar a crescer. Então, eu preciso da base espiritual, eu preciso da base bíblica, eu preciso mostrar para ele como que é essa vida com Cristo. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa que eu separei aqui, e um detalhe sobre essa parte, né, de investimento. Se a gente for parar para pensar em Jesus, né, ele investiu os 3 anos do ministério dele aqui na Terra para ensinar os discípulos. Então, não foi da noite para o dia que os discípulos ficaram prontos. Jesus investiu tempo neles, investiu para que depois, quando Jesus fosse ao céu, eles pudessem, né, dar os frutos. Então, o próprio Jesus também investiu, né, no conhecimento dos discípulos dele, investiu no crescimento deles. Aí, o segundo ponto é o tempo do crescimento. Nesse tempo, eu acho que o liderado ele continua aprendendo, né, porque a gente está sempre aprendendo. Mas é nesse tempo de crescimento que ele vai começar a caminhar um pouco sozinho. É nesse tempo de crescimento que ele vai começar a se desenvolver. Vamos levar para o louvor, né? Que eu tenho mais afinidade. Quando a gente inicia no ministério de louvor, a gente tem que ter todo o conhecimento espiritual, tem que ter certeza de quem é em Cristo, né? Tem que ter certeza de quem serve. Então, quando eu tenho essa certeza, quando eu tenho essa base de conhecimento, porque a gente vive sempre aprendendo em Deus, sempre se surpreendendo, mas eu preciso ter uma base. Quando eu já tenho essa base, é o tempo que eu começo a cantar, louvar aqui em cima. Então, esse é o meu tempo de crescimento, porque é o tempo que eu vou me desenvolver. É o tempo que eu vou começar a exercer aquilo que me foi ensinado, que eu vou começar a colocar em prática aquilo que me foi ensinado. Então, é nesse tempo que a gente vai começar, que o liderado ele começa a se desenvolver, que ele começa a crescer, literalmente crescer. Uma planta, quando a gente coloca lá a sementinha, ele não começa a crescer? Esse é o tempo do crescimento também na vida espiritual. É uma etapa da formação aí de um líder. É quando ele vai começar a caminhar um pouco mais sozinho para poder colocar em prática. É nessa etapa que vão surgir os medos, é nessa etapa que vão surgir as inseguranças, mas nós como líder, vamos apoiar, né? Vamos dar força para que ele possa crescer, estruturar certinho, que ele possa crescer firmado em Cristo. Porque é nesse tempo também que eu digo, vou falar uma expressão meia, né? Mas é nessa etapa que a gente começa a levar tapa na cara. Porque é nessa etapa que a gente está se expondo. Uma coisa é eu estar aprendendo a sós com Deus, né? Eu estou liderando, estou ensinando um liderado, estou discipulando alguém que ainda está ali escondido em Deus, vamos chamar assim, que ainda está ali, né, protegido. Agora, quando esse liderado, quando essa pessoa, ela começa a crescer, é quando ela começa a aparecer, entre aspas, vamos usar essa palavra. Ela começa a aparecer. Então, é nessa etapa que ela vai levar, vou dizer tapa na cara, igreja. É nessa etapa que ela vai levar um tapa na cara. Porque é nessa etapa que ela está se expondo. É nessa etapa que ela está crescendo. Vamos pensar em uma planta. Enquanto ela ainda é uma semente, ela está protegida ali dentro da terra, não está? Quando ela começa a crescer, vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir aquilo que vai fazer, que pode fazer ela dar uma cambaleada. Mas se a gente entende que nessa etapa do crescimento é normal, porque eu estou trabalhando para Cristo. Se eu estou trabalhando para Cristo, o meu opositor, ele vai querer me derrubar. Então, é nessa etapa que vai vir o inimigo tentando derrubar o seu liderado. É nessa etapa que o inimigo vai tentar colocar coisas na cabeça dele, vai tentar dizer, olha, você não consegue não, está vendo como você está fazendo errado? Mas é normal. A gente não pode querer que ele exerça 100% com perfeição, porque ele ainda está crescendo.
Ele ainda não chegou na parte dos frutos. Ele ainda não tem todo o amadurecimento que ele precisa. Ele está crescendo. Então, nós como líderes mesmo, vamos ser o apoio. Aquele que não vai deixar o vento derrubar ele. Eu gosto bastante de metáfora, gente. Mas é nessa etapa que a gente vai segurar ele quando o vento bater. Então, nessa etapa, a gente também tem que preparar ele para receber essas pancadas. Porque a gente sabe, né? A gente sabe que a vida com Cristo não é só mamão com açúcar. Não é só, né? Facinho, mamão. É esforço. Muitas vezes tirar força de onde não tem. E a gente tem que levar isso para aqueles que a gente lidera, para quando ele chegar a vez dele, desse investimento para derrubar ele chegar, ele está preparado. Então, é nessa etapa que ele vai começar a se desenvolver. E nessa etapa também, a gente pode ver que faltou alguma coisa. Porque eu estou crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está fazendo. E nós, como líderes, temos que ter essa percepção de que pode ter faltado algum ensinamento lá fora. Pode ter faltado, lá atrás, lá fora não, lá atrás. Pode ter faltado alguma coisinha nessa base que está fazendo ele crescer de um jeitinho meio errado, meio tortinho ali. Mas ainda dá para consertar, ainda dá para arrumar. Por isso que, quando ele está crescendo, quando o nosso liderado está crescendo, a gente precisa acompanhar, a gente precisa estar de pertinho. Por quê? Porque nessa parte do crescimento também é onde bate o ego. É onde o ego do ser humano ele vai querer inflamar. Por quê? Porque digamos que o nosso liderado ali cante, né? Quando ele começou a cantar, ele viu que a voz dele é uou, né? Daquele jeito. Então, o ego do ser humano vai o quê? Vai querer inflar. E é nessa etapa que a gente tem que perceber de pertinho que, olha, calma, não é assim, é um pouquinho do seu ego, você canta bonito, mas precisa do espiritual, porque sua voz não faz nada. Então, é nessa etapa que a gente ainda não pode deixar ele sozinho, né? A gente ainda está acompanhando ele para ter certeza que ele está crescendo do jeito certo. E nessa etapa também, é uma coisa que vem meio perigosa. É onde pode vir as frustrações, tanto suas quanto do liderado. Por quê? Eu fiz todo o crescimento dele, né? Plantei ele lá tudo certinho, ensinei para ele, mostrei a palavra, fiz tudo certinho. Mas quando ele resolveu crescer, cresceu errado. Então, às vezes, a gente como líder pode se frustrar. Mas a gente tem que entender também que não é porque a gente ensinou errado. Talvez não seja, tá? Tem os, né? Mas pode ser que é porque a gente não ensinou errado. É que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vão aprender olhando o erro do Tem pessoas que, eu estou cantando aqui, mas aí aquele irmãozinho ali meio que, né? Não sei, parece que está querendo brilhar um pouquinho. Eu vou sempre levar para o lado do louvor, tá, gente? Que é o que eu tenho mais. Mas, então, eu não posso. Eu tenho que entender que é o que Deus quer ministrar para a igreja. Não é o que eu quero. Então, essa pessoa, ela aprende com o erro do outro. Ótimo, perfeito, maravilha. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que você vai dizer assim, olha, não cante ABC. Ele, tá bom, não vou cantar ABC. Aí, quando chega na vez dele, ele faz o quê? Canta o ABC. Por quê? Não é que ele não te ouviu. É que, às vezes, ele só aprende errando. E isso é um ponto que nós, como líder, não queremos. Eu não quero que aquele que eu lidera, faça alguma coisa errada. Eu quero que ele faça tudo certinho. Porque eu ensinei para ele tudo certinho. Mas não é assim. Às vezes, ele precisa errar para aprender. E aí, a gente entra para mostrar, não para acusar. Eu te falei, não é isso. Mas é aí que a gente entra. Olha, tá vendo? O erro foi ali, foi essa partezinha aqui do ABC, que você não pode. Porque assim ele vai aprender. É muito melhor quando um liderado aprende vendo o erro do outro. Mas alguns, eles só vão aprender errando. E eu falei que a gente, como líder, não quer isso.
Mas a gente ainda tem que permitir isso. Porque eu conhecendo aquela pessoa que eu lidero, eu vou, saber um pouco dela. Então, eu vou entender se ela é daquelas que aprende vendo erro, ou se ela é daquelas que precisa errar para aprender. E, às vezes, a gente vai querer puxar ele. Você está vendo que tem um buraco no caminho ali que o seu liderado está andando. Você vai querer puxar ele para ele não cair no buraco. A gente não quer que eles errem. Mas, às vezes, ele vai precisar cair um pouquinho ali no buraco, para quando chegar o próximo buraco, ele saber que tem que desviar dali. Porque se eu toda vez puxar ele daquele buraco, eu vou puxar ele a vida toda, porque ele não vai saber que ali é um buraco que vai machucar. Então, mesmo com todo o nosso instinto protetor, de tô vendo que ele está indo ali para o buraco, vai tropeçar, vamos usar essa expressão que é melhor. Vai tropeçar. Deixa ele um pouquinho tropeçar, que aí ele aprende. Eu não estou falando que a gente tem que deixar ele, ir para a perdição, deixar ele se jogar no fundo do poço, não é isso. Mas se é uma coisa que vai trazer edificação para ele, a gente pode deixar ele dar uma tropeçadinha ali, porque ele vai aprender com aquele tropeço e não vai mais tropeçar. Então, por mais que a gente queira, que o nosso liderado não erre, às vezes ele precisa errar para aprender. E a gente vai estar lá, não para acusar, não para cutucar a ferida, mas para acolher e mostrar que, olha, o erro foi aqui, da próxima vez, você já vai conhecer esse erro, você já passou por isso, quando vier de novo, você vai estar preparado. Então, faz parte do crescimento dele. Até os próprios discípulos, falharam. Imagina, eles tinham Jesus Cristo ali do lado. e falharam. Eles tinham um ensinamento direto da fonte. E ainda assim falharam. Então, nós, como seres humanos, não somos perfeitos. Nós somos falhos, Então, às vezes, o erro, ele é para nos ensinar. O que a gente não pode é continuar errando. É deixando errar. Não, nós temos que entender onde está o erro para poder ajustar. E, deixa eu ver meu tempo. O tempo aqui, agora, a próxima etapa, seria a frutificação. Quando eu fiz todo esse preparamento, eu fiz toda essa base para o meu liderado, eu ensinei ele, eu acompanhei ele no crescimento. Quando ele está ali do jeitinho certo, ele vai frutificar. Ele vai dar frutos bons. Então, se eu fiz tudo certo, se eu respeitei a etapa, se eu respeitei a etapa de Deus na vida dele, ele vai estar crescendo saudável. Ele vai ser um liderado saudável. E como um liderado saudável, ele vai frutificar o reino. Ele vai conseguir exercer aquilo que Deus quis para ele. Ele vai conseguir frutificar os frutos para o reino. E aí, vai vir a próxima parte do ciclo. Ele vai deixar de ser um liderado para ser um líder. E ele vai ser um líder saudável. Ele vai ser um líder que teve toda uma base, que teve todo um conhecimento para poder liderar. Então, toda essa preparação, a gente vai ver, todo esse investimento que a gente teve ali na parte da plantação, de acompanhar o crescimento, vale a pena, porque a gente vai ver esses frutos. As pessoas vão ver nele Cristo. Se eu tive toda essa preparação com ele, ele vai exalar Cristo. Ele vai ser um espelho para os próximos. Ele vai ser um espelho para as pessoas, porque ele teve todo esse acompanhamento, teve toda essa etapa, não pulou etapa nenhuma, para poder crescer e frutificar. Aí, o 4 é o perigo um pouquinho de acelerar essas etapas. Por quê? Às vezes, uma pessoa, ela tem a aptidão para aquilo. Ela tem aptidão para o louvor, ela tem aptidão para a palavra, ela tem aptidão para o evangelismo, ela tem aptidão, tem algum dom aí, tem uma aptidão para exercer aquilo. Mas essa aptidão dela não significa que ela esteja preparada. Então, se às vezes eu, por confundir essa aptidão com preparação, ele gera alguns problemas. Ele pode gerar frustração também no nosso liderado. Por quê? Porque ele vai
exercer o dom dele achando que é o A, mas não é o A, é o B. Ele vai exercer com uma expectativa diferente do que é a realidade. Porque digamos que eu não conheço a Cristo, não conheço a Jesus, né? Não tenho toda essa base espiritual. Eu vou chegar e vou cantar aqui, né? Vou querer cantar, ai, glória a Deus, aleluia, e vou querer tacar fogo na igreja, mas a igreja não vai receber fogo. Por quê? Porque eu estou tentando tirar de mim para dar à igreja. Se ele não teve a base para entender que não é dele, que a gente é apenas um canal aqui em cima, né, que vem de Deus para poder transmitir à igreja, ele vai chegar aqui em cima sem saber disso, vai achar que é só cantar e tacar fogo, e não é assim. Tem que ser o fogo do Espírito. E isso vai gerar o quê? Frustração nele. Isso vai gerar insegurança nele. E aí, tem 2 pontos que eu achei muito interessante enquanto eu estava estudando. Essa parte de colocar pessoas que não estão preparadas para exercer alguma coisa, né, fazer algo que ainda não está preparada para isso, quando ele tentar exercer e essa frustração vier, não ser do jeito que ele imagina, ou então o tapa na cara foi muito forte que derrubou ele pode acabar desistindo do ministério. Porque se ele não tinha base, se ele não tinha ali a raiz para afirmar ele quando vier o vento, ele vai cair. Então, se ele está exercendo algo que ainda não está preparado, quando vier as lutas, as dificuldades de exercer aquilo, ele pode acabar desistindo. Porque eu não preparei ele para isso. Eu não preparei ele para entender a dificuldade de servir o reino. E outro ponto também é que ele pode perder a alegria de servir. Por quê? Se ele não estava preparado para tudo aquilo, quando as dificuldades vier, ele não vai ter alegria. Ele não vai ter de onde puxar a alegria. Ele não vai ter de onde se agarrar. Ele não tem raiz ainda. Então, ele vai acabar perdendo a alegria de servir. Porque a gente sabe que servir a Cristo é muito bom. É alegria, é paz, é bonança, mas exige um esforço nosso. Vai vir os momentos difíceis nessa parte do serviço, é normal. Vai vir os momentos difíceis em que a gente vai precisar se agarrar a Cristo para poder continuar servindo. Porque a gente é ser humano, né? Às vezes, a gente vive numa montanha-russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E se eu coloco alguém para fazer isso, sem ter esse conhecimento, sem ter uma base espiritual, sem ter um achego, um apego a Cristo, quando vier a dificuldade, ele não vai ter mais alegria, porque ele não teve uma preparação para isso. E um exemplo que eu peguei aqui foi o de Saul e Davi. Saul foi ungido rei e reinou sobre Israel. Reinou, e a gente sabe que Deus recusou ele. Já Davi não. Deus ungiu Davi, mas não foi quando Deus ungiu Davi que Davi começou a reinar. A gente conhece a história, demorou anos para Davi poder reinar. Davi, ele foi perseguido por Saul. Davi, ele precisou se fingir de louco, precisou se esconder na caverna. Tudo isso era uma preparação para Davi poder reinar em Israel, para Davi poder reinar segundo Deus. Então, nem sempre, eu acho isso bem interessante, nem sempre quando Deus, ele vai nos ungir para alguma coisa, vou usar essa expressão, ele vai nos ungir para alguma coisa, é quando vamos estar preparados para isso. Às vezes Deus está te mostrando o que Ele quer para você, ou o que Ele quer para o seu liderado, para poder preparar ele e depois ele começar a aplicar aquela função. Toda uma preparação para ele poder exercer e exercer com excelência. Então, às vezes, a gente não pode acelerar essas etapas. E só para concluir, nós como líderes vamos ter os liderados. A gente pode pegar pessoas que estão na etapa do plantio, que ainda estão aprendendo de Cristo ali, que ainda estão se chegando a Cristo, mas a gente também pode pegar pessoas que estão no templo do crescimento já. Eu posso começar a liderar uma pessoa que já tem uma base espiritual, já tem um conhecimento em Cristo, já tem ali uma certa raiz, e ele só está crescendo agora. E, às vezes, eu também vou liderar alguém que já está frutificando, que já teve toda uma base ali, que já teve todo um crescimento, e ele agora está na frutificação. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender qual é a etapa que ele está vivendo em Cristo, para poder
a ajudar ele e não jogar ele na etapa errada, não jogar ele aos leões, não jogar ele sem estar preparado. E eu falei aqui, né, de tempo. Quando eu falo tempo, etapa, isso varia muito de pessoa para pessoa. Não significa que esse tempo de crescimento, de plantio, crescimento e frutificação, vai ser longo. Tem pessoas que vai ser. Tem pessoas que vai ser um tempo bem longo, mas tem pessoas que é num tempo curto. Depende muito do ser humano, de como Deus quer trabalhar também na vida dessa pessoa. Então, quando eu falo tempo e etapas, eu não quero dizer tempo longo, tá? Eu só quero dizer etapas, para a gente poder entender qual é a etapa que essa pessoa está em Cristo, para poder ajudar ela a seguir com excelência nessa caminhada com Deus. E eu sei que às vezes pode ter uma dessas etapas que o liderado ele pode ficar um pouquinho mais ali. Ele pode, ele só cresce, não frutifica. Ou ele só aprende e não cresce. Pode acontecer também. Vai depender muito de como Deus trabalha com essa pessoa, de como ela se relaciona com Deus, de como ela está vivendo em Deus para ter essas etapas. Então, não tem uma regrinha, não tem uma receita que eu possa passar aqui e falar, olha, você deixa 5 dias ele ali jejuando, 5 dias lendo a palavra, aí 10 dias ele está pronto, depois você coloca ele 5 dias ali para louvar, para ver se já está tudo certo, e depois você vai ver os frutos. Não tem uma receita assim. É conhecer a pessoa, entender de Deus o que ela quer, o que Deus quer para aquela pessoa, para poder ajudar ela nessas etapas e nesses processos. E eu falei aqui, para encerrar, tá? Eu falei, eu apliquei toda essa palavra bíblica, né, na vida de uma pessoa, num liderado, que tem a parte do plantio, do crescimento e da frutificação. Só que isso também eu acredito que seja em tudo. Seja para ministérios, seja para a igreja em geral. Nós, como um corpo de Cristo, também precisamos entender em qual etapa estamos. O que Deus quer para o corpo? O que a cabeça quer para o corpo? Ele já quer que ele já deu a base, a gente já aprendeu a base que ele queria, agora estamos crescendo? Ou não? Ainda estamos crescendo, ele ainda está alinhando o corpo dele para depois poder frutificar. Acredito que é em tudo na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Seja em ministérios que estão nascendo, seja na igreja. E tem 2 pontos, né? Às vezes eu posso estar querendo pular um processo, né? Eu quero já que frutifique. Posso estar querendo pular um processo. Mas às vezes eu posso estar querendo retardar um processo também. Às vezes eu posso estar com algum tipo de medo, algum tipo de receio, e fazer essa etapa demorar mais do que necessita. Porque eu ainda não tive essa sensibilidade de entender de Deus que eu já posso ir para a próxima etapa. Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio, seja com o nosso liderado, seja no ministério, seja no corpo da igreja. Entender qual é a etapa que estamos vivendo, que Deus quer que vivamos, para poder seguir sem demorar e seguir sem pular essas etapas. Amém? Eu vou fazer uma oração por vocês para a gente encerrar, amém? Pai, Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essas palavras, Espírito Santo de Deus. Senhor, que elas tenham trazido conhecimento, Pai amado, para os teus servos, Espírito Santo. Entendimento, Pai amado, para que possamos liderar, Pai amado, de acordo com aquilo que o Senhor quer. Para que possamos criar pessoas saudáveis, ministérios saudáveis, uma igreja saudável, Pai. Uma igreja onde a cabeça, que é o Senhor, comanda o corpo do jeito que o Senhor quer, Espírito Santo, da maneira que o Senhor quer, seja para aprender, seja para crescer, seja para frutificar, Espírito Santo. Pai, que tenhamos, Senhor, a paciência e o entendimento de viver cada etapa, para podermos crescer da maneira certa em Ti, crescer da maneira que o Senhor quer, Espírito Santo de Deus. É isso, Senhor, que eu te peço, Senhor, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém.